Austrália. Esse país é simplesmente incrível, cheio de mistérios e exclusividades. Já falamos em outro vídeo sobre os surpreendentes animais australianos, mas o que vamos falar hoje é sobre as riquezas e curiosidades inacreditáveis desse lugar. Eu sou a Thalita Flores e te convido a embarcar comigo nessa viagem, que vai te mostrar 5 curiosidades que você não sabia sobre a Austrália. Número 1. Não é um continente. Ao contrário do que muita gente pensa, a Austrália não é um continente. E isso quase sempre gera confusão na cabeça das pessoas. Esse país faz parte do menor e mais isolado continente do globo, a Oceania, que é formado pela Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Sua configuração corresponde a um enorme arquipélago, com formação derivada de erupções vulcânicas. 90% desses continentes faz parte do território australiano. Número 2. Sydney não é a capital. Você sabe qual é a capital desse país? Não? Você se enganou se falou que é Sydney ou Melbourne. Essas duas são sim as cidades mais faladas e visitadas do país, mas nenhuma delas é a capital da Austrália. Sydney é a capital do estado de Nova Gales do Sul e é a cidade mais populosa de toda a Oceania. Ela é uma das cidades mais turísticas do mundo todo, recebendo milhões e milhões de visitantes todos os anos. Melbourne é a segunda cidade mais populosa e em 1850 se tornou uma das maiores e mais ricas do mundo. A capital nacional da Austrália é Canberra. A cidade é o centro do governo e está localizada a 290 quilômetros ao sul de Sydney. Canberra foi formada sobre a antiga terra do povo indígena Ngunnawal. Outro lugar que talvez você já tenha ouvido falar é o Queensland, estado famoso por abrigar a Grande Barreira de Corais, que é considerada um patrimônio da humanidade. Olha só que incrível! Número 3. A civilização mais antiga da Terra? Com uma rica variedade histórica, cultural, étnica, religiosa e linguística, a maioria da população australiana veio de imigrantes ou descendentes de imigrantes de 200 diferentes países nos últimos 2 séculos. Mas é claro que os primeiros povos desse lugar surgiram há muito tempo atrás. Os povos das ilhas do Estreito de Torres e os aborígenes habitaram a Austrália há dezenas de milhares de anos. Um estudo revelou que os aborígenes australianos são a civilização mais antiga do planeta. Os seus ancestrais têm cerca de 75 mil anos, mas a conclusão gera controvérsia. Num artigo publicado na revista Nature, uma equipe de investigadores aponta um resultado da análise do genoma de 83 aborígenes australianos e 25 nativos de Papua Nova Guiné. Eles concluíram que os seus ancestrais têm origem em povoações euroasiáticas com 57 mil anos, criadas depois do êxodo da África há cerca de 75 mil anos. Estes novos dados mostram ainda que os aborígenes australianos chegaram ao continente há pelo menos 31 mil anos. Número 4. Um clima maluco. Se nós brasileiros achamos o clima no Brasil um tanto quanto louco, não estamos sozinhos. Os australianos também estão nessa com a gente. Em algumas cidades da Austrália, durante um só dia, o clima pode variar de gelado, ensolarado, para quente e úmido, ou chover, ou abrir um sol de rachar, ou cair uma tempestade e depois subir de novo. Na Austrália, as estações do ano também são iguais a daqui, já que estamos no mesmo hemisfério. Número 5. Comportamento. Que tal algumas dicas do que pode ou não fazer na Austrália? Bem, ler o código de trânsito e principalmente obedecer às suas regras é primordial. Nunca misture álcool e direção. Não se atrase ou falte aulas. Obedeça a todas as regras de convivência. Não ache que dar um jeitinho para qualquer coisa vai funcionar por lá, porque não vai. Não use drogas em hipótese alguma. Pague corretamente qualquer coisa, até mesmo o transporte público. Nada de ficar tentando burlar o sistema. Participe de projetos religiosos e trabalhos voluntários. Pratique bastante esporte e siga as regras das praias e parques.
Bem, quase tudo aquilo que você já sabe que convém seguir e respeitar em qualquer outro lugar. Mas lá na Austrália, eles realmente prezam muito pelo cumprimento de suas regras impostas. Bom, até o próximo vídeo. Tchau! Nos últimos anos, dedicamos muitos esforços para tentar responder perguntas sobre o universo e os corpos celestes que estão nele. Mas, por vezes, esquecemos de olhar para o nosso próprio planeta. A Terra ainda possui vários mistérios a serem desvendados. Um desses mistérios foi desvendado recentemente. Você já ouviu falar que o nosso planeta pode ter um continente secreto, mas que, ao mesmo tempo, esteve à nossa vista o tempo todo? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo aqui, no canal Fatos Desconhecidos. Você se considera uma pessoa boa em geografia? Independentemente da sua capacidade nessa área de conhecimento, eu te convido a fechar os seus olhos. Agora, imagine o nosso planeta. Lá está aquela esfera azul rodeando o Sol. Grande parte dele é composta por água. Todavia, mais ou menos 30% da superfície do planeta é composta por terra. Ainda de olhos fechados, tente falar o nome de todos os continentes da Terra e vá contando cada um deles com os dedos das mãos. E aí? Quantos continentes você falou? 4, 5, 6 ou 7? O interessante é que se você respondeu qualquer uma delas, você está certo. E logo você vai entender o motivo. E para confundir ainda mais tudo o que sabemos sobre continentes, em 2017 foi revelada a existência de Zelândia. Mas o que seria Zelândia? Zelândia é simplesmente um novo continente que foi descoberto em nosso planeta. Aliás, a própria palavra descoberta é um tanto estranha para ser usada, já que milhões de pessoas já habitam as terras dessa região há milhares de anos. O nome Zelândia vem de Nova Zelândia. O novo continente abarca praticamente as ilhas do país, que até então se acreditava que ficavam na Oceania, e nações próximas, como a Nova Caledônia, que fica aqui em cima. Ao todo, ele cobre uma área de 4.900.000 quilômetros quadrados, sendo que a maior parte, cerca de 94%, está submersa. Ou seja, é como se o planeta tivesse um continente secreto. Prestem atenção na parte mais clara que tem aqui. A descoberta foi feita por uma equipe da GNS Science. Os cientistas acreditam que entre 30 e 85 milhões de anos atrás, o novo continente se formou, sendo derivado do supercontinente Gondwana. Só para te lembrar, há milhões de anos atrás, o mundo possuía apenas um único continente chamado Pangeia. Este, por sua vez, acabou se separando em dois, Laurásia e Gondwana. Laurásia deu origem ao que chamamos hoje de Europa, Ásia e América do Norte. Já Gondwana foi responsável pela Antártida, América do Sul, África. Uma grande parte do que hoje é a Índia e que se fundiu com a Ásia, a Oceania e agora a Zelândia. O chefe da pesquisa e também geólogo, Nick Montimer, afirma que mesmo este sendo o menor dos continentes já descoberto, ele possui sua importância. Ele chegou a destacar que o fato dessa porção estar em boa parte submersa, mas ao mesmo tempo em um estado não fragmentado, possibilita que estudos sobre como funciona a desintegração da crosta terrestre sejam feitos. Para checar esta descoberta, os cientistas do GNS Science
levaram 20 anos. O interessante é que essa pesquisa demorou todo esse tempo para ficar pronta justamente pelo fato de não se ter tecnologias avançadas de satélites que conseguissem ler de forma detalhada o relevo da Terra, principalmente em áreas submersas. Porém, agora teria ficado claro para os geólogos que participaram da pesquisa que a Zelândia se difere do resto do continente da Oceania. Um outro ponto interessante a esse respeito do novo continente seriam os seus dados. Além da área já mencionada, a sua população seria de um pouco mais de 5 milhões de pessoas, sendo que praticamente toda a população seria pertencente à Nova Zelândia. Somente a Antártida teria uma população menor, justamente pelo fato de ser proibido por leis internacionais que a criação de cidades ou exploração de recursos naturais sejam feitos no continente. O índice de desenvolvimento econômico dos países do continente também seriam altos, novamente com destaque para a Nova Zelândia, um país que, segundo muitas pesquisas, é um dos melhores lugares para se viver no planeta. Se lembra da pergunta que eu te fiz em relação à quantidade de continentes que há no mundo? Essa descoberta passa por um problema muito comum a respeito da classificação dos continentes. Afinal de contas, você já parou para pensar o que realmente define um continente? Por exemplo, a Groenlândia, está aqui, é uma grande porção de terra cercada pelo mar, mas não é considerado um continente, e sim uma ilha. Oficialmente, não há apenas uma única classificação aceita do que pode ser um continente. Cada grupo de cientistas e professores defende um certo tipo de organização para as porções de terra. Alguns se baseiam dentro da topografia e levam em conta as placas tectônicas. Outros costumam utilizar bases históricas, como civilizações e mesmo a semelhança entre culturas, para poder dividir os continentes. Existem aqueles que afirmam que o mundo possui apenas 4 continentes. Eles classificam que a Ásia, Europa e África são apenas uma única extensão de terra. Por isso, teríamos somente esse supercontinente. A América, a Oceania, que por vezes é chamada de Austrália, está aqui, e a Antártida, que por vezes é denominada de Antártica. Há casos em que nem o próprio nome do continente é o mesmo. Outros defendem que a África é um continente separado da Eurásia, junção da Europa com a Ásia. E sendo assim, teríamos 5 grandes porções de terras. Ao mesmo tempo, existem pessoas que separam a Europa da Ásia e não consideram a Antártida como um continente, já que ele não possui países ou pessoas que vivam lá de forma constante. Uma prova disso é a bandeira utilizada nas Olimpíadas. Os famosos anéis olímpicos são 5, representando a América, Ásia, Europa, África e Oceania. Como você pode notar, a Antártida acabou ficando de fora. Aliás, a divisão de continentes no esporte é algo bem diferente do que temos na vida real. Por motivos políticos ou de nível entre as seleções, a FIFA divide o mundo do futebol em 6 grandes confederações. Só que algumas bizarrices, vamos dizer assim, acontecem. Israel atua oficialmente pela UEFA, que é a confederação que representa a Europa. Até pouco tempo atrás, a Austrália jogava competições na Oceania. Porém, hoje em dia, joga pela Ásia. Aqui mesmo, na América do Sul, a geografia tradicional não é muito levada em consideração. Suriname e Guiana não atuam pela CONMEBOL, responsável pelas confederações sul-americanas. Os 2 países fazem parte da
CONCACAF, que representa a América do Norte. Por outro lado, a versão chamada por muitos de tradicional, que considera uma base cultural histórica, aponta para a existência de 6 continentes. No caso, são os mesmos representados na bandeira olímpica, mais a Antártida. Esse tipo de classificação costuma ser utilizada na América Latina e em partes da Europa. Provavelmente, foi esse que você acabou aprendendo na sua escola. Só que atualmente na China e em alguns países falantes da língua inglesa, existem o hábito de se separar a América em 2, o que faz com que passemos a ter 7 continentes. No caso, teríamos América do Sul, América do Norte, Oceania e Antártida. E é aí que fica a pergunta. Seria o continente de Zelândia o 5º, 6º, 7º ou 8º? Ninguém sabe responder. Isso é até algo bastante interessante. Se você for ler essa notícia em alguns sites, irá ver essa diferença. Alguns classificam o continente como o 8º a ser descoberto, outros como o 7º. Os próprios pesquisadores não entraram muito nessa linha de raciocínio. Eles apenas afirmaram que possuem a vontade de que a Zelândia esteja no mapa, seja em qualquer forma de classificação. Se o novo continente estará ou não nos mapas, irá depender do sistema educacional de cada país. Como você notou, oficialmente, não há uma classificação mundialmente aceita a respeito dos continentes. Elas são interpretativas. Inclusive, essa pesquisa, que gastou milhões de dólares e 20 anos para ser feita, pode ser desconsiderada pela classificação que se baseia na cultura e na história. Mas uma coisa é inevitável: os mapas nunca são os mesmos. Vale lembrar que, apesar de parecer ser um local estável, o nosso planeta vive em constante mudança. Os próprios continentes continuam a se mover de forma lenta. Se a humanidade ainda existir daqui a milhões de anos, certamente o mapa-mundi dos nossos descendentes será muito diferente do nosso, com uma configuração que retratará os continentes com formas e em locais que nos causariam estranheza. Alguns cientistas acreditam, inclusive, que em 250 milhões de anos a Terra será novamente um único continente. O nome dele não é muito criativo: Pangeia Próxima. Em alguns lugares, você pode encontrar também como Pangeia Última. O mapa do mundo no futuro será mais ou menos assim. Mas, como eu disse, tudo isso ainda vai demorar milhões de anos. Por enquanto, a novidade fica por conta de Zelândia. Aliás, você já visitou o novo continente? O vídeo de hoje vai chegando ao seu fim. Um abraço e até mais. Tchau.